O que a Bíblia fala sobre? O Deus, letra minúscula, desse século é o inimigo, letra minúscula, fiz questão. E nos cega. Olá, meus caros, queridos irmãos, que a paz de Deus e o nosso Senhor Cristo Nazareno prevaleça e permaneça em nossos corações. Irmãos, está super claro aqui que o Deus desse século não é desse mundo que eu falo, o Deus secular, né, das coisas mundanas. É lógico que Deus, o Iá, depois eu vou falar sobre isso, o Aleluia, Aleluia, Iá, esse é o nome de Deus mesmo, vou falar mais pra frente. Esse sim, o Criador, o Pai Eterno, que fez todo o universo e todas as coisas nele contidas, esse é o nosso Deus. E é dele que prevalece todas as vontades, né? Só que ele deu uma certa autonomia para o inimigo maestrar, vamos dizer assim, arquitetar muitas coisas, que é o Deus do engano. E eu vou falar logo aqui, mas antes, dê um joinha, um likezinho, não deixe de compartilhar. Estou começando agora esse canal, não divulguei ainda para ninguém, não tem acho, pouquíssimas pessoas inscritas, assim, quase ninguém, enfim. E se inscreva no meu canal. Às vezes, um dia você vai estar vendo aqui, como eu já falei, eu tenho 370, eu falei no início que eram 250 assuntos, só que depois eu fui vendo, fazendo mais coisa, fui encontrando, chegou em mais de 370 assuntos. Então, às vezes, esse assunto de hoje não interessa para você, mas tem pessoas que, às vezes, abrem um certo questionamento, não vou falar discussão, questionamento com outras pessoas e tem dúvida. E essa, através da Bíblia, da palavra, pode sanar as nossas dúvidas. Tá bom, meus caros e queridos? Vamos lá, então. O Deus desse século é o inimigo e nos cega. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Depois é o 1 de João, capítulo 5, versículo 19 ao 21, tá? Então vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 4. Nos quais o Deus, letra minúscula, deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Vamos entender, hein? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então vamos lá, passo a passo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então existe uma passagem na Bíblia que Deus, ele cria as pessoas. Isso eu vou falar muito da nossa pré-existência, é algo maravilhoso que Deus me revelou. Quero passar esse conhecimento para os irmãos. Essa aqui não é a nossa primeira vida. Se a gente for ler as outras traduções, comecinho da Bíblia não é no princípio e sim em um princípio. E depois tem outras coisas aqui em Romanos, Mateus, Atos. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. É algo incrível, que tudo aponta que nós tivemos um outro passado espiritual. Não é reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação. Muito pelo contrário, eu vou estar falando isso adiante. Me perdoem a maneira de falar, mas assim, eu estou falando que a Bíblia fala, tá bom? Então é aqui. Então Deus cria vasos, ele é o oleiro, para honra e vasos para desonra, né? Só que não necessariamente que, então essa pessoa ela é totalmente, não é de Deus, que ela não possa vir a ser. Não, então vamos entender, em Caim, isso eu vou falar no Velho Testamento, quando tinha Caim e Abel, que Deus atentou os seus olhares, o seu olhar para Abel, Caim ficou com inveja. Aí Deus falou para ele, se você não fizer boas obras, não irei também atentar
o meu olhar para as tuas obras, para você. Então a gente escolhe, irmãos. Só que aí é como também está no faraó, que Deus endurecia o coração do faraó. Entendeu? Então, às vezes, Deus já conhece nós pela pré-existência, que eu vou falar isso mais para frente. É bíblico, não é nada da minha cabeça, não é nada da minha criação, muito menos dessas filosofias por aí, tá bom? Então é assim, irmãos, Deus ele chega a um ponto que ele cega as pessoas. A pessoa atinge um grau de iniquidade tão elevado que Deus permite com que as coisas que vão acontecendo no mundo, o próprio mundo que é regido, sistema totalmente satânico, Deus permite que a pessoa vive naquele sistema. Ai, não pode fazer isso por causa daquilo. Eu não vou entrar em detalhes do que está acontecendo na atualidade. É muita cegueira espiritual. Eu fico perplexo o quanto as pessoas se fazem de cega ou são cegas, são cegadas pelas coisas do inimigo, fechando os canais espirituais, abrindo os carnais, não tem como Deus operar. Então Deus entrega a sorte. A pessoa está entregue à sorte, né? Então o que a gente tem que fazer, irmãos, é orar todos os dias, pedir o dom do discernimento, pedir para Deus revelar o que Ele quer de nós, pedir, se nós temos algum pecado, todos nós temos, mas para que Deus venha abrir os nossos olhos e não deixar a gente viver nas concupiscências da carne, no pecado, e às vezes, muitas vezes cego, nem sabendo que aquilo é um pecado, mas às vezes a gente faz uma determinada coisa, traz uma certa satisfação momentânea, mas depois a gente cai numa depressão, cai num vazio, e esse vazio ele é o espiritual. O coração do homem ele é espiritual, irmãos. Ele não se preenche com as coisas da matéria. Basta vocês verem aí tanta disputa por poder, por dinheiro, e sempre incessante, sempre querendo mais e mais e mais, e nada sacia, né, o desejo das pessoas. A carne não sacia. Quem sacia é o nosso Senhor, Cristo, Deus, Espírito Santo, através da graça, que é a nossa mãe é a graça. Tá bom, meus irmãos? Então tá aqui. Vamos dar sequência no João, né? E sabemos que tudo está no maligno. Muita gente não sabe, né? Mas tudo está no maligno, né? Embaixo dos céus e da terra não há nada de novo. Tudo aquilo que foi será. Tudo aquilo que será já foi. Então isso aqui é um círculo que a gente vai rodando em círculo. E as filosofias humanas que falam, não, mas o homem cada dia está melhor. Mentira! O homem está cada dia pior. Não é pessimismo, não, é realismo. Basta vocês abrirem o jornal, aí fala, não, é porque tem informação e agora a gente consegue ver mais o que os homens fazem. Realmente, o mundo sempre foi ruim, só que, infelizmente, está indo para o pior. Né? Não vou falar aqui de Noé, não, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando, mas Deus já pôs um reset ali, porque a espécie humana estava num grau de degradação absurda. Então Deus fez um reset ali, porque não dava mais para continuar daquele jeito. Então, em Apocalipse, não lembro que livro que fala, assim como nos tempos de Noé, será no dia do Senhor. Assim como no abrir e fechar de olhos, Deus vai voltar, Jesus vai voltar. E vai ser surpresa para muitos, irmãos. Aí vocês devem tirar uma sainha, né? Desde que eu sou pequeno, eu fico escutando isso, que Jesus vai voltar, todo mundo fala que Jesus vai voltar, são esses fanáticos, esses loucos. Espera para ver. Espera para ver. Tem até uma passagem aqui na Bíblia que fala, né? Passa geração em geração, muitas vezes a gente fica falando que Jesus... Está na Bíblia, eu não lembro que... Eu tenho uma memória muito ruim, irmãos, me perdoa, mas fala justamente isso, que passa geração, entra e sai geração, passam-se os anos, fala que o Senhor vai voltar e não volta, e acaba virando uma certo deboche, né? Mas a própria Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, será no dia do Senhor. Só que nos dias de Noé foi o quê? Foi
a grande enchente que teve, né? O grande dilúvio, que muitos duvidam. A ciência hoje já provou que existem animais em muitos picos ali congelados. Só que o sistema, a escolinha não vai falar isso para vocês não, irmãos. A escolinha ela tem uma certa, como está escrito aqui, o mundo jaz do maligno, né? Como todo mundo está no maligno. Inclusive sistema educacional, que eu não vou entrar nesses detalhes, não quero entrar agora nesses detalhes, é polêmico, mas pesquise, irmãos. Usa a sua inteligência individual, inteligência própria, não doutrinação. Não seja doutrinado pelas coisas do mundo. Peça discernimento para o nosso Deus, o Criador. E aí, para finalizar aqui, para a gente estar em Deus, a gente tem que estar em Cristo. E para a gente nos guardar dos ídolos, né? O que são ídolos, irmãos? Pensa um pouco, o que são ídolos, né? O que são ídolos? Será que é só uma imagenzinha? Ou será que o que quer dizer aquela imagenzinha, que ela é permissiva? Ah, isso você pode. Ah, nessa doutrina aqui desse, sei lá o que, de feito de não sei o que, né? Por mãos humanas, pode. A gente só depois acende uma vela aí que tá tudo certo. Não vai entrar nessa não, irmãos. Só tô dando um toque, quem avisa amigo é. Muitas vezes eu já perdi muitas amizades, lamento por isso, entendeu? Mas eu não posso trocar a verdade por ideologia humana. Ideologia humana é feita com as coisas do mundo, dos desejos carnais, do coração, né? E enganoso é o coração do homem. É bíblico. Então é isso, meus irmãos. Não vou ser mais prolixo, e que a paz de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, prevaleça e permaneça em nossos corações. Amém.